Yuthal do Crepúsculo. História criada pelo escritor texano Robert E. Howard e originalmente conhecida e publicada como The Slithering Shadow em Weird Tales, setembro de 1933. O deserto tremulava com as ondas de calor. Conan, da Ciméria, observou aquela dolorosa desolação e, de modo involuntário, levou as costas da mão aos lábios enegrecidos. Era como uma estátua de bronze na areia, aparentemente indiferente ao sol assassino, embora vestisse apenas uma tanga de seda e um cinturão largo com uma fivela de ouro, de onde pendia um sabre e um punhal de lâmina larga. Seus braços musculosos mostravam marcas de ferimentos que ainda não haviam cicatrizado. Uma garota descansava aos seus pés, com um dos braços alvos abraçado ao seu joelho, contra o qual apertava a cabeça loira. A pele branca contrastava com os membros bronzeados do bárbaro. A túnica de seda curta, sem mangas e de colo baixo, presa por um cordão na cintura, enfatizava a silhueta delicada, em vez de ocultá-la. Conan balançou a cabeça, piscando. O brilho do sol o cegava moderadamente. Ele apanhou um pequeno cantil do cinto e sacudiu, franzindo a testa ante o ruído mínimo que ele produziu. Choramingando, a garota moveu-se cansada. Oh, Conan, vamos morrer aqui? Estou com tanta sede. O cimério grunhiu, encarando truculento a vastidão que o cercava, com o maxilar premido e os olhos azuis queimando selvagens por baixo da cabeleira desgrenhada, como se o deserto fosse um inimigo tangível. Ele parou e levou o cantil aos lábios da garota. Beba até que eu mande parar, Nátala, ele ordenou. Ela bebeu com pequenos goles, e ele não a impediu. Somente quando o cantil estava vazio é que ela percebeu que o bárbaro lhe permitira deliberadamente beber todo o suprimento de água, por menor que fosse. Lágrimas correram de seus olhos. Oh, Conan, ela disse, apertando as mãos. Por que me deixou beber tudo? Eu não percebi, e agora não sobrou nada para você. Silêncio, ele grunhiu. Não desperdice suas forças, choramingando. Endireitando-se, ele arremessou longe o cantil. Por que fez isso? Ela perguntou. Conan não respondeu, permanecendo de pé e estático, os dedos fechando-se levemente sobre o cabo do sabre. Não olhava para a garota. Os olhos ferozes pareciam observar misteriosas nuvens ao longe. Ainda que dotado de um feroz amor pela vida e um forte instinto de sobrevivência, Conan sabia que tinha chegado ao fim da linha. Ele não atingira os limites de sua resistência, mas sabia que outro dia, sob o sol impiedoso naquela vastidão sem água, seria sua derrota. Quanto à garota, ela já sofrera o suficiente. Seria melhor um golpe de espada rápido e indolor do que a agonia que a aguardava. Sua sede fora aplacada temporariamente. Seria uma falsa misericórdia deixá-la sofrer até que o delírio e a morte lhe trouxessem alívio. Ele desembainhou lentamente o sabre. Súbito, Conan parou, enrijecendo. No deserto ao sul, algo brilhava em meio às ondas de calor. No início, imaginou ser um fantasma, uma das miragens que zombavam e ensandeciam no deserto amaldiçoado. Fazendo uma sombra com a mão sobre os olhos ofuscados, divisou espirais, torres de mesquitas e muros reluzentes. Observou com seriedade, aguardando que a visão evanecesse e desaparecesse. Nátala parou de soluçar, pôs-se de pé e seguiu o olhar do bárbaro. É uma cidade, Conan? Ela murmurou, temerosa demais para ter esperanças. Ou apenas uma sombra? O cimério demorou a responder. Piscou várias vezes, desviou o olhar e voltou a examinar a paisagem. A cidade continuava igual. Só o demônio sabe, ele grunhiu. Mas vale a pena conferir. Tornou a embainhar o sabre e, curvando-se, ergueu Nátala nos braços como se fosse uma criança. Ela resistiu brevemente. Não desperdice suas forças me carregando, Conan. Eu consigo andar. O terreno fica mais acidentado aqui, ele respondeu. Logo suas sandálias ficarão destruídas. Ele olhou para os calçados delicados da garota. Além disso, teremos de ser rápidos se quisermos chegar àquela cidade. E vamos ganhar tempo se eu a levar. A possibilidade de sobreviver revigorava os músculos de aço do cimério. Ele cruzou a vastidão de areia como se tivesse acabado de iniciar sua jornada. Um bárbaro entre os bárbaros,
Sua vitalidade e resistência eram como as da natureza selvagem, oferecendo a ele a sobrevivência onde homens civilizados teriam perecido. Até onde sabia, ele e a garota eram os únicos sobreviventes do exército do príncipe Almoric, aquela horda heterogênea que, após a derrota do príncipe rebelde de Koth, varrera as terras de Shen como uma tempestade de areia devastadora e encharcara o território da Estígia com sangue. A seguir, com uma tropa em seus calcanhares, eles abriram caminho pelos reinos negros de Kush, somente para serem aniquilados nos limites do Deserto Sul. Conan equiparava o ocorrido a uma grande torre que começava a minguar gradualmente conforme se move para o sul, até secar por completo ao alcançar as areias nuas do deserto. Os ossos de seus companheiros mercenários, párias e foras da lei se espalhavam desde os planaltos de Koth até as dunas. Em meio àquele massacre derradeiro, quando os estígios e cuxitas cercaram os sobreviventes, Conan abrira caminho com sua lâmina e fugira no camelo, carregando a garota. Atrás deles, a terra estava repleta de inimigos. O único caminho aberto era o deserto ao sul. Assim, mergulharam para aquelas profundezas ameaçadoras. A garota era uma britoniana que Conan encontrara no mercado de escravos de uma cidade xemita atacada e de quem tomara posse. Ela nada tinha a dizer sobre aquilo, mas sua nova posição era tão melhor do que a da grande maioria das mulheres iborianas nos haréns xemitas, que a aceitou de bom grado. Foi deste modo que tomou parte das aventuras da maldita horda de Almoric. Por dias eles fugiram do deserto adentro, perseguidos de longe pela caravana Estígia. Assim, quando finalmente a despistaram, não ousaram retornar. Seguiram em frente em busca de água, até que o camelo morreu. Então, prosseguiram a pé. Nos últimos dias, o sofrimento havia sido intenso. Conan protegera Natala ao máximo, e a vida difícil no acampamento dera a ela mais resistência e força do que a de uma mulher comum. Mas, mesmo assim, faltava pouco para que ela se esgotasse. O sol fustigava ferozmente a cabeleira negra de Conan. Ondas de náusea e tontura moviam-se em seu cérebro, mas ele cerrou os dentes e caminhou resoluto. Estava convencido de que a cidade era verdadeira, e não uma miragem. O que encontrariam lá, não fazia ideia. Seus habitantes poderiam ser hostis, mas era uma chance de lutar, e isso era tudo o que ele pedia. O sol começava a se pôr quando eles pararam diante do enorme portão, gratos pela sombra. Conan pôs Natala no chão e estendeu os braços. Acima deles, os muros tinham uns bons 9 metros de altura, e eram feitos de uma substância verde e macia que brilhava quase como vidro. Conan examinou os parapeitos, aguardando ser desafiado. Contudo, não havia ninguém neles. Impaciente, deu um grito e bateu no portão com o cabo da espada. Mas somente ecos vazios zombaram dele. Natala, assustada pelo silêncio, achegou-se. Conan testou o portão, mas ao ver que se abrira silencioso e devagar, recuou e sacou o sabre. Natala exclamou: "Conan, veja!" Do lado de dentro do portão havia um corpo humano. Conan o observou com atenção e, a seguir, olhou além dele. Viu um amplo espaço aberto, com um pátio, cercado por casas de fachada arqueada, feitas do mesmo material verde das paredes externas. Os edifícios eram altos e imponentes, pináculos com domos reluzentes e minaretes. Não havia sinal de vida em meio a eles. No centro do pátio, Conan percebeu o parapeito quadrado de um poço, e a visão fez a boca seca pelo pó salivar. Apanhando Natala pelo punho, arrastou-a pelo portão e fechou-o atrás de si. "Ele está morto?" ela perguntou, indicando o homem caído diante do portão. O corpo era de um indivíduo alto e forte, aparentemente no auge. A pele era amarelada e os olhos levemente oblíquos, mas, exceto por isso, ele diferia pouco de um típico iboriano. Usava sandálias amarradas na linha da canela, uma túnica de seda roxa e uma espada curta numa bainha bordada em ouro que pendiam em seu cinturão. Conan sentiu sua pele. Estava fria. Não havia sinal de vida naquele corpo. "Não tem nenhuma marca de ferimentos", o cimério grunhiu. "Mas está tão morto quanto Almoric, perfurado por aquelas 40 flechas estígias. Em nome de Crom, vamos até o poço. Se tiver alguma água nele, com mortos ou não, nós a beberemos." Havia água no poço, mas eles não beberam dela.
Seu nível estava a mais de 15 pés do parapeito e não havia como retirá-la. Conan praguejou, enlouquecido pelo líquido fora de seu alcance, e virou-se procurando ao redor por uma forma de obtê-lo. Então, um berro de Nátala chamou sua atenção. O suposto morto investira em sua direção, os olhos ardendo inegavelmente vívidos, a espada curta reluzindo em suas mãos. Conan praguejou surpreso, mas não perdeu tempo com conjecturas. Recebeu o ataque com um corte preciso de seu sabre, que atravessou a carne e os ossos. A cabeça do sujeito caiu no chão como um baque seco e o corpo oscilou como se estivesse bêbado, enquanto um jato de sangue projetava-se da jugular. A seguir, ele caiu pesadamente. Conan olhou para baixo, suando. Esse homem não está mais morto agora do que estava 5 minutos atrás. Em que tipo de loucura nos metemos? Nátala, que tinha coberto os olhos diante da cena, espiou por entre os dedos e estremeceu de medo. Conan, o povo dessa cidade vai nos matar por causa disso. Bom, ele resmungou. Esta criatura teria nos matado se eu não tivesse arrancado sua cabeça. Ele olhou para os arcos que se fundiam às muralhas verdes acima deles. Não viu qualquer movimento, nem escutou nenhum som. Acho que ninguém nos viu. Vamos esconder a evidência. Ergueu a carcaça lívida pelo cinturão com uma das mãos e, apanhando a cabeça pelos cabelos com a outra, carregou meio que arrastados os restos sinistros até o poço. Já que não podemos beber da água, disse vingativo, vou cuidar para que mais ninguém a aproveite. Maldito seja esse poço. Ele ergueu o corpo sobre o parapeito e deixou cair, jogando a cabeça na sequência. Uma dupla pancada foi ouvida na água. As pedras estão manchadas de sangue, Nátala observou. E ficarão ainda mais, a não ser que eu encontre a água em breve. O bárbaro rosnou, com o restante da paciência já exaurido. A garota quase esquecera a própria sede e fome por conta do medo, mas não Conan. Vamos entrar por essas portas, ele disse. Com certeza toparemos com alguém em algum momento. Oh, Conan, ela suspirou, aproximando-se dele o máximo que pôde. Estou com medo. Esta é uma cidade de fantasmas e mortos. Vamos voltar para o deserto. É melhor morrer lá do que encarar esses horrores. Vamos voltar para o deserto quando nos jogarem para fora destes muros, ele respondeu. Existe água em algum lugar dessa cidade, e vou encontrá-la, mesmo que tenha que matar todos os homens aqui dentro. E se eles voltarem à vida? Ela perguntou. Então continuarei a matá-los, até que permaneçam mortos, ele retorquiu. Vamos, aquela porta é tão boa quanto qualquer outra. Fica atrás de mim, mas não corra, a não ser que eu mande. Ela murmurou um leve consentimento e o seguiu tão de perto que pisava em seus calcanhares, para sua irritação. O crepúsculo havia caído, preenchendo a cidade com sombras púrpuras. Eles entraram em uma porta aberta e viram-se em uma câmara ampla, com paredes enfeitadas por tapeçarias de veludo ornadas com desenhos curiosos. O chão, as paredes e o teto eram feitos de uma pedra verde vítrea, e as paredes apresentavam frisos dourados de decoração. Peles e almofadas de cetim se espalhavam pelo chão. Várias portas levavam a outros cômodos. Eles passaram por diversas câmaras, contrapartes da primeira. Não viam ninguém, mas, desconfiando, o Cimério grunhiu. Alguém esteve aqui há pouco tempo. Este divã ainda emana o calor do contato com o corpo humano. A almofada de seda conserva o formato de quadris de alguém. E sinto um leve cheiro de perfume no ar. Havia uma estranha e surreal atmosfera no lugar. Atravessar aquele palácio silencioso era como um sonho causado pelo ódio. Algumas câmaras estavam escuras, as quais eles evitaram. Outras eram banhadas por uma estranha e suave luminosidade que parecia emanar das joias que ornavam as paredes. Súbito, enquanto cruzavam um desses cômodos iluminados, Nátala deu um grito e seguiu firme o braço do companheiro. Ele virou-se blasfemando, esperando encontrar um oponente, e ficou perplexo ao não ver nenhum. Qual o problema? Ele disparou. Se segurar mais uma vez o braço com que segura a espada, vou te esfolar. Quer que cortem minha garganta? Por que estava gritando? Olha ali, ela apontou tremendo. Sobre uma mesa de ébano polido, vasilhas douradas pareciam conter comida e bebida. A sala estava vazia.
O bárbaro disse. Bem, seja lá para quem essa comida tenha sido preparada, ele terá que procurá-la em outro lugar. Será que devemos comê-la, Conan? A garota inquiriu, nervosa. Alguém pode aparecer aí. Lir an manan mak lira. Ele praguejou, segurando-a pela nuca e atirando-a sem cerimônia numa cadeira dourada. Estamos famintos e você faz objeções? Coma! Ele sentou-se na cadeira da extremidade oposta, apanhando uma taça de jade e esvaziando-a num só gole. Ela continha um vinho carmesim de cheiro peculiar que ele desconhecia, mas que pareceu néctar para sua garganta seca. Com a sede aplacada, o bárbaro atacou a comida que estava à sua frente. Ela também lhe pareceu estranha, frutas exóticas e carnes desconhecidas. Os recipientes eram de um artesanato requintado e haviam também garfos e facas douradas. Conan os ignorou, segurando a carne com os dedos e rasgando-a com os dentes. Os modos do cimério à mesa eram sempre selvagens. Sua companheira civilizada comia de forma mais delicada, porém tão feroz quanto. Ocorreu a Conan que a comida podia estar envenenada, mas a conjectura não diminuiu seu apetite. Ele preferia morrer envenenado a perecer de fome. Com a barriga cheia, reclinou-se e deu um profundo suspiro de alívio. A comida fresca provara a existência de seres humanos naquela cidade silenciosa. E cada canto escuro talvez escondesse um inimigo à espreita, mas ele não sentia qualquer apreensão, tendo ampla confiança na própria habilidade de guerreiro. Começou a sentir sono e considerou a ideia de se esticar no divã próximo para tirar uma soneca. Mas não Natala. Embora não tivesse mais fome ou sede, não tinha qualquer desejo de dormir. Em verdade, seus adoráveis olhos estavam bem abertos, observando timidamente as portas ao redor, fronteiras do desconhecido. O silêncio e o mistério daquele estranho local a espreitavam. A câmara pareceu maior e a mesa mais comprida do que reparavam ao entrar, e ela percebeu que estava mais longe do seu protetor do que gostaria. Levantando-se, foi rapidamente até ele e sentou-se em seu colo, olhando nervosa para as portas arqueadas. Algumas eram iluminadas, outras não, e era naquelas que ela detinha mais o olhar. Nós comemos, bebemos e descansamos, ela urgiu. Vamos embora desse lugar, Conan. Ele é maligno. Eu posso sentir. Bem, não fomos feridos até o momento. Ele começou a dizer quando uma lufada de ar suave, porém sinistra, chamou sua atenção. Tirando a garota do colo, levantando-se com a agilidade de uma pantera, sacou o sabre e posicionou-se em frente à porta de onde um som parecia estar vindo. Ele não se repetiu, e o bárbaro se adiantou em silêncio. Natala, com o coração na boca, o seguiu. Ela sabia que Conan suspeitava de algum perigo. O bárbaro trazia a cabeça afundada entre os ombros maciços, olhando para a frente como um tigre no meio de uma caça. E ele não fez mais ruído do que um felino teria feito. Conan parou diante da soleira, com Natala espiando temerosa por trás dele. A câmara estava escura, apenas parcialmente iluminada pela iridescência que provinha de trás deles e se espalhava. Lá dentro, Conan viu um homem deitado num estrato elevado. A luz fúlgida o banhava, e o casal notou como ele se parecia com o homem que Conan matara no portão, exceto por seus trajes mais ricos, ornamentados com as gemas que reluziam na luz inquietante. Estava morto ou apenas adormecido. Eles tornaram a escutar aquele som sinistro, como se alguém puxasse uma cortina. Conan recuou, arrastando Natala consigo, e calando sua boca com a mão, bem em tempo de suprimir um grito.